Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um WhenNetsGoCast, o videocast do whennetsgobet.com.br. E nesse segundo episódio, um pouco atrasado, eu havia prometido que esse episódio seria um pouco mais cedo do que está saindo, vamos fazer mais um review de um livro de RPG. Dessa vez vamos falar do Through Dungeons Deep, que é Através das Profundezas dos Calabouços. É um livro de Robert Plamondon, é considerado um dos clássicos da literatura RPGística, mesmo não se tratando de um livro é, de regras. É um livro que fala muito mais de como jogar, como se portar na mesa, quais são as dicas como você pode ser um bom jogador, como você pode ser um bom DM, como você pode estruturar uma boa campanha. Poderia quase ser um Dungeon Master Guide genérico, né, aplicável a qualquer sistema. Né. No livro aqui, para começar, nós temos uma capa, um dragão aqui, um pintor fazendo possivelmente um desenho do dragão. Isso ilustra uma das várias histórias que o autor aborda no livro. Não vou contar a história aqui, porque faz parte do contexto que ele explica, mas primeiro que eu vi a capa eu não entendi o que quer dizer a capa, mas com a leitura do livro pôde entender o que esse elfo está fazendo com esse dragão aqui, qual que é o desfecho dessa cena. É até bastante engraçado, né? Acho que vale a pena dar uma conferida. O livro é composto basicamente por 3 grandes capítulos, e o primeiro capítulo explica como jogar RPG, o que é RPG. Considerando que o livro foi escrito há 25 anos atrás, e nessa época o RPG ainda caminhava, né? Se hoje a gente considera difícil explicar ou exemplificar o que é um jogo de RPG para um mero mortal, né? Imagina nessa época aqui a importância que esse livro teve para educar muitos novos jogadores de RPG, né? Questão do conteúdo, esse livro ele é não é o original de 25 anos atrás, ele é uma reedição do livro, mas não necessariamente uma atualização. Então, muito do conteúdo que é colocado no livro aqui já tem atualizações e novas dicas, né? O próprio conteúdo explica muito a aventura tradicional de dungeon crawling e havia pouca cultura, né, de outros tipos de aventura. Então, muitos exemplos que são dados são nessa faixa, né, e até a própria parte que ele exemplifica um pouco de storytelling, de contar a história, de como personificar. Talvez ele fosse escrito de uma outra forma hoje, com os novos jogos que surgiram, né, o próprio World of Darkness aí com Vampire, com o Werewolf poderiam ter contribuído no conteúdo dessa parte. No conteúdo interno aqui, o livro tem algumas imagens, algumas poucas figuras, mas vamos mostrar aqui de qualidade extremamente duvidosa, desenhos extremamente mal feitos, mas que dão um certo charme ao livro, se tratar de um clássico, né, antigo. Tem um capítulo interessante que explica como fazer mapas, né, como montar a cartografia do mundo, e aí o próprio autor traz exemplos das suas próprias campanhas, e eu acho que é bastante útil, né, mapas assim, não para usar na sua campanha, mas para entender um estilo de desenho que ele utiliza. Como eu disse, né, o livro se trata de um primórdio do RPG, fazendo analogia de como o mundo do RPG está hoje, nas campanhas que ele chegou a desenhar aqui um primórdio dos Dungeon Tiles, né? Ele explica como montar, ser ágil na hora de montar o seu dungeon. Ele falou que ele fazia cartolinas com os desenhos dos quartos, previamente recortava, o pessoal entrava na sala e já punha a cartolina para os players jogar. Dava muito trabalho, mas na hora do jogo fluir era muito mais rápido, né? Então, o primórdio do Dungeon Tile ele cita aqui que ele fazia de forma caseira. E como um bônus no livro, tem um capítulo final, né, que é uma parte do apêndice, que eles são 3 partes pequenas, que ele lista com o conteúdo da época. Primeiro, quais eram os jogos que existiam naquela época. Então ele cita, dentre outros aqui, o próprio D&D era o principal, mas tinha Chivalry and Sorcery, outros jogos, Adventures in Fantasy, The Fantasy Tree, High Fantasy, outros jogos de RPG. Tem um capítulo sobre apêndice, sobre as revistas, as magazines de RPG da época, e também uma parte final aqui que fala de miniaturas de chumbo. Que o interessante é que ele cita uma companhia que fazia figuras de plástico, né, de brinquedo, né, e nessa próprio capítulo ele trata de figuras só de chumbo, né, e
ele fala que seria interessante se outras empresas fizessem miniaturas de plástico, né? E hoje as miniaturas de chumbo são raridade, as miniaturas de plástico dominam mais aí, com o próprio Wizard of the Coast provendo para a gente aí várias miniaturas do D&D. Bom, fica mais uma dica aí, quem quiser ler um bom livro, não necessariamente de regras de RPG, mas um livro que fala sobre RPG, é uma boa leitura tanto para mestres, para DMs, para você repassar para os seus amigos, para que ele introduzir uma nova pessoa no seu grupo. Fica aí uma dica, um bom livro, uma boa leitura. Até mais, até a próxima.